Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Estamos chegando na nossa reta final da exposição das cartas do Novo Testamento. Estamos quase concluindo, hoje veremos a terceira carta de João e na segunda-feira a carta de Judas, que é a última carta. Como eu já mencionei com os irmãos, nós não veremos Apocalipse. Apocalipse nós teremos um estudo específico sobre escatologia em algum momento. Como eu já comentei com os irmãos, estou estudando há um bom tempo a respeito do tema da escatologia e no momento propício o Senhor nos direcionará e nós compartilharemos com os irmãos. E aí veremos a exposição de Apocalipse. Mas por enquanto, então nós vimos lá desde a carta aos Romanos, veremos aqui, encerraremos na segunda-feira com a carta de Judas. Então hoje é a terceira carta de João, essa é uma carta pessoal, João escreveu para um irmão chamado Gaio. E é interessante, nós podemos fazer algumas comparações da segunda carta de João, que nós vimos ontem, com essa terceira carta de João. Na carta de ontem, nós vimos que ele escreveu a uma senhora eleita, provavelmente uma igreja, e ele encorajou os irmãos a viverem em amor, e ele combateu os ensinos enganosos. Ele disse que os irmãos não deveriam nem receber em casa, nem saudar esses falsos mestres que estavam disseminando um ensino que não era verdadeiro. Nós já vimos que esse ensino era um combate ao ensino gnóstico que tinha se difundido no meio da igreja, dizendo que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. E aí o apóstolo João, na sua segunda carta que nós vimos ontem, ele diz para os irmãos, olha, não recebam em casa. Nós vimos o que isso significa, não é simplesmente só o de receber em casa, mas o de dar a palavra para essas pessoas, o de deixar essas pessoas influenciarem os irmãos da igreja. Ele diz, não façam isso, fiquem longe dessas pessoas, porque se vocês deixarem essas pessoas influenciarem a igreja, vocês se tornam participantes das suas obras malignas. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, não sejam hospitaleiros com os falsos mestres. Não, com eles não, deixa eles de lado. Mas na terceira carta de João, que é para o presbítero Gaio, para o irmão Gaio, desculpa, ele encoraja o irmão a receber os verdadeiros mestres, aqueles que têm saído em prol da igreja, que estão fundamentados nas verdades do evangelho. É interessante que ele elogia o irmão porque ele está vivendo na verdade e encoraja o irmão a continuar sendo hospitaleiro com esses irmãos verdadeiros missionários, verdadeiros mestres que têm saído em prol do evangelho, em prol da verdade. Com esses, aí sim, ele deve ser hospitaleiro, deve ajudar, deve contribuir se for necessário. Então é interessante, né, amados? Nós podemos aplicar para os nossos dias. O Espírito Santo nos dá esse discernimento e nós precisamos pedir isso ao Senhor. Mas o Espírito Santo habita em nós. E nós podemos pedir esse discernimento. Será que essa igreja, ou esse ministério, ou essa pessoa está pregando de fato a verdade? E aí fica mais fácil quando nós temos comunhão com a verdade, comunhão com a palavra de Deus. Nós podemos analisar pela verdade. Não, esse ensinamento provém de Deus. Então eu vou contribuir, vou ser hospitaleiro, vou dar a palavra inclusive para essa pessoa, vou deixar ela falar e ensinar, porque essa igreja, ou esse ministério, ou esse irmão, essa irmã está de fato vivendo a verdade e pregando a verdade. Mas aquele ali não, aquele não está vivendo a verdade, então aquele eu vou deixar de lado, não vou nem ouvir, não vou compartilhar nada dele, não vou, por quê? Porque ele não está pregando a verdadeira mensagem do evangelho. E o Espírito Santo nos dá esse discernimento, amados, porque o Espírito Santo habita em nós e nós precisamos aprender a viver nessa comunhão com o Espírito que em nós habita, tendo discernimento do que é verdadeiro e do que é enganoso. E o Senhor nos dá, nós já vimos lá na primeira carta de João, que o Senhor nos dá, lá em 1 João 5,20, nós vimos que Ele nos dá o entendimento para que nós conheçamos aquele que é verdadeiro.
Então, o Senhor que habita em nós nos dá esse entendimento. Então, nessa terceira carta, vou ler aqui com os irmãos, dos versículos 5 ao 8, é o apóstolo João elogiando o irmão Gaio, porque ele estava vivendo na verdade, e encorajando ele a ser hospitaleiro com os irmãos que pregam a verdade. Então, está escrito assim, versículo 5 em diante. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Ou seja, ele elogia o irmão Gaio, dizendo, olha, você tem sido fiel no que você está fazendo pelos irmãos, mesmo sem conhecer os irmãos, mas você tem sido fiel, e eu encorajo você a continuar assim, ajudando, sendo hospitaleiro com esses irmãos. Por quê? Porque eles são cooperadores em favor da verdade. Ou seja, aqui o apóstolo João está dando um testemunho a respeito daqueles irmãos que chegaram ali na cidade onde Gaio estava, e Gaio, como irmão em Cristo, os ajudou, recebeu, teve o entendimento de que aqueles ali de fato eram irmãos em Cristo. E aí nós podemos trazer, como eu já disse, para os nossos dias, tendo esse discernimento, quem de fato está vivendo e pregando o evangelho e quem está debaixo do espírito de engano. E aí na continuidade do texto, o apóstolo João ele fala sobre duas pessoas, Diótrefes e Demétrio. E aí ele fala que Diótrefes é um irmão que está colocando empecilho. É um irmão que ele quer aparecer demais e aí ele não deixa os outros irmãos ajudarem esses missionários que estavam chegando. Vamos chamar assim missionários, porque eles estavam o quê? Viajando em prol do evangelho, chegando nas cidades, pregando a palavra. E esse Diótrefes, a palavra diz ali, João diz assim, que ele gosta muito de ser o mais importante. Ele não estava recebendo os que vinham da parte do apóstolo João. Ele diz assim, ele não nos recebe. Quando eu for, eu vou chamar a atenção dele. Por quê? Porque ele está se recusando a receber os irmãos e ainda impede que aqueles que desejam recebê-los, os recebam. E ainda mais, ele expulsa os verdadeiros irmãos, os verdadeiros missionários da igreja. Amados, nós temos visto isso hoje em dia. Muitas pessoas que não aceitam outros irmãos, porque os irmãos estão fazendo talvez um trabalho missionário, um trabalho de pregação do evangelho, são verdadeiros irmãos, mas existem muitos diótrefes por aí hoje em dia, que gostam de ser o mais importante, então tem medo, não, aquele irmão ali pode roubar o meu lugar. Aí o que ele faz? Isola aquele irmão, contamina a mente das pessoas, para que as pessoas não ouçam, não recebam, não tenham comunhão com aquele irmão ou com aquela irmã. Por isso que eu falei, amados, nós precisamos ter o discernimento do Espírito. Precisamos olhar, sermos criteriosos, a observar como as pessoas têm vivido. Infelizmente, existem muitos diótrefes por aí nos dias de hoje. E aí o apóstolo João fala para Gaio, amado, não imite o que é mal. Isso está ali no versículo 11. Você pode acompanhar ele na sua Bíblia. Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, não fique imitando a conduta de Diótrefes. É basicamente isso que o apóstolo João está falando. E aí, na continuidade do texto, ele vai falar sobre um outro irmão, que é Demétrio. Aí ele diz, agora, quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu respeito. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, a forma que Demétrio conduz a vida dele já demonstra que ele é da verdade. É basicamente isso que o apóstolo João está falando. Já Diótrefes não. A forma que ele conduz a vida dele diz que ele está indo por caminhos errados.
Ele está deixando o orgulho tomar conta. Por quê? Porque ele quer ser o mais importante, ele está isolando outros irmãos, ao invés de ajudar os irmãos, ao invés de receber os irmãos, os missionários que estão chegando ali, não. Ele está simplesmente isolando e não deixa nem os outros que querem ajudar, nem os outros que querem receber. Ele não deixa, ele tem impedido. Então, que eu e você possamos ser Demétrios na vida dos irmãos que de fato estão pregando a palavra. Que eu e você possamos ser como o irmão Gaio na vida das pessoas que estão de fato vivendo e pregando a verdade. Que nós não sejamos diótrefes. Não precisamos disso. Amados, vou fazer um adendo aqui. Todos nós temos um chamado individual, específico. Nós não precisamos ter inveja. O que acontecia ali com Diótrefes é que provavelmente ele tinha inveja e tinha medo. Ele devia ser uma pessoa com algum cargo dentro da igreja e ele tinha medo que aqueles que estavam chegando roubassem o lugar dele. Amados, isso é o que nós mais vemos. Isso é o que nós mais temos visto nos dias de hoje. Não precisamos disso. Cada um de nós tem um chamado específico em Deus. O que nós precisamos é viver o nosso chamado em amor, em dedicação, em ousadia, em poder, em respeito e amor uns com os outros como irmãos. Nós já vimos que em todas essas cartas João encoraja os irmãos a viverem em amor. É interessante porque ele não diz que nós devemos viver nessa comunhão, dando suporte uns com os outros, com falsos mestres, com enganadores. Não, mas essa comunhão, esse amor, essa dedicação é entre irmãos. E entre irmãos nós precisamos viver assim. Não podemos deixar que a inveja, que o orgulho tome conta do nosso coração. Não precisamos ter medo. Ai, vai roubar o meu lugar. Que roubar o seu lugar, amado, amada? Isso não existe. Cada um de nós tem o nosso chamado específico em Deus. Cumpre a nós obedecermos a Deus e prosseguirmos no chamado que Deus tem para nós. Para os líderes, para aqueles que pregam a palavra, para aqueles que são líderes de célula, de grupo familiar, de ministério, pastores. Mas nós podemos viver em tranquilidade, em paz, exercendo o nosso chamado. Não estamos aqui para competir uns com os outros. Misericórdia. Misericórdia, amados. Somos membros do mesmo corpo. Estamos aqui como instrumentos de Deus para edificação mútua. Não pode haver competição no meio da igreja. Não pode haver competição no meio da igreja. E nós não podemos permitir isso. E isso começa conosco, amados. Avaliando o nosso coração, as nossas intenções. Se nós percebemos que estamos tendo inveja, que estamos deixando esse modelo de competição adentrar na nossa vida, nós precisamos, eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou permitir que isso inunde a minha vida. Eu vou viver em amor com os meus irmãos. Não me permito me deixar conduzir pela inveja, pelo orgulho, pela competição. Sabe, amados? Precisamos nos render a uma vida genuína como corpo de Cristo. E eu encorajo os irmãos a viverem assim. Deus sempre tem me encorajado a viver assim. Não permitir inveja, orgulho, essa coisa de competição, isso não existe. Cada um de nós tem um chamado específico em Deus e Deus nos conduz em nosso chamado. É para a glória dele, para a manifestação da vida de Cristo. E nós podemos viver assim. Então eu encorajo os irmãos que eu e você possamos ser como o irmão Gaio e como o irmão Demétrio, que viviam de fato o amor, que viviam essa hospitalidade com os irmãos e que nós rejeitemos ser como esse Diótrefes, que pelo jeito deixou o orgulho e a inveja tomar conta do coração dele. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Senhor, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Obrigada porque o Senhor sempre nos ensina, sempre nos conduz no caminho da verdade. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos de fato viver em amor como o corpo de Cristo que somos.
que nós possamos nos dedicar uns aos outros. Pai, que nós não permitamos de jeito algum, que o Senhor nos ajude nisso, Pai, para que toda inveja, todo orgulho não tome conta do nosso coração, que isso seja expulso da nossa vida, em nome de Jesus, que nós tenhamos a ousadia e a coragem de assumir quando percebermos que esses sentimentos de inveja, orgulho estão nos rodeando, estão inundando a nossa mente e o nosso coração, que nós sejamos ousados em Ti, Senhor, para reconhecer isso e abandonar isso. E confiar em Ti para vivermos de maneira humilde, para vivermos de maneira a glorificar o Seu nome, vivendo em amor, suportando-nos uns aos outros, encorajando uns aos outros. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos aprendamos o que é viver de fato como corpo de Cristo, como membros uns dos outros, como família de Deus que somos. Que eu e os meus irmãos aprendamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.